Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil e agora praticamente das Américas. Meu parceiro, minha companheira, deixa eu só dar um recadinho logo inicial. Há algum tempo eu já estou recebendo algumas mensagens aí da galera de outros estados. Pô, a galera muito gente boa, então eu queria só mandar um abração, um beijão aí para a galera de Minas, para a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá firme e forte, galera da Bahia, de Manaus, olha só que bacana, galera do Ceará, firme e forte também, de Pernambuco, e a galera do Mato Grosso, ó, tô gostando de ver, hein? Gente, beijão, e aquilo que eu falei, qualquer coisa, qualquer material de apoio, qualquer necessidade, entre em contato comigo. Naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Naquilo que eu não puder, eu vou tentar pelo menos direcionar. Então, vem aqui comigo e vamos dar uma olhada agora no nosso parágrafo, na nossa estrutura da conclusão. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Nossa primeira aula, competências da gramática. Quer dizer, competências que vão ser cobradas para vocês aí na prova do Enem. As 5 competências. Trabalhamos, depois começamos a ensinar, a trabalhar aqui a dissertação em sua estrutura, da dissertação, do desenvolvimento e da conclusão. Para depois a gente continuar trabalhando o quê? O processo da coesão referencial, da coesão sequencial, o processo da ortografia, da regência, da crase, da pontuação, a análise de textos de variados assuntos para a gente poder ampliar o nosso conhecimento de mundo e por aí vai. Então eu tenho certeza absoluta que o nosso curso de redação será forte. Ah, professor, eu tenho que praticar. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tem uma plataformazinha para poder trabalhar isso daí, beleza? Então vem comigo, vamos lá, ó. Vamos entender como é que funciona a estrutura do parágrafo de conclusão agora, ó. O parágrafo de conclusão tem como funções retomar, de forma resumida, o conteúdo do texto e acrescentar um fechamento a ele. Então, lembra da estrutura que eu apresentei para vocês, né? Então, na introdução, o tópico frasal e a apresentação dos argumentos. No desenvolvimento, o que eu faço? Eu desenvolvo estes argumentos e aprofundo o tema. E na conclusão, eu faço uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Em textos expositivos, a conclusão apenas recapitula os tópicos elencados nos parágrafos de desenvolvimento. Em textos argumentativos, a conclusão arremata a tese defendida ao longo da redação, a fim de convencer o leitor como resultado lógico de tudo que foi dito. Então vamos lá. Nosso texto, com certeza, é dissertativo argumentativo. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para não produzir um texto expositivo apenas. Porque no expositivo, eu apenas vou recapitular os tópicos. E no argumentativo, eu vou ajudar a convencer, a defender essa tese apresentada. Então, vamos lá visualizar como é que isso pode funcionar para a gente. Então, aqui, ó, a conclusão. Não se devem acrescentar argumentos na conclusão. Então, vamos lá. Eu tenho os argumentos que são apresentados lá na introdução e são desenvolvidos no desenvolvimento. Eu tenho de tomar cuidado para, no meu último parágrafo, não continuar trabalhando esse processo de argumentação. Afinal de contas, o meu último, isso tem que ficar ó, na mente, o meu último parágrafo obrigatoriamente é o parágrafo de conclusão. Se o meu último parágrafo é o de conclusão, não tem por que eu apresentar ainda um argumento. Se eu ainda tenho argumento a apresentar, eu não tenho o meu parágrafo de conclusão. Na conclusão é só para fazer a retomada, a síntese e o desfecho, o fechamento ali do texto, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Em textos argumentativos, o fechamento do parágrafo de conclusão pode conter uma frase de efeito, mais ou menos, é preciso investir na educação básica para colher bons frutos no futuro. Beleza, tá tranquilo, é uma frase de efeito.
Porque aí, ó, é o fechamento do seu texto, é a marca final que fica. Se na introdução o meu cartão de visita, eu estou mostrando aqui, vem, na conclusão, eu tenho que deixar uma marca final também, né? É como, mais ou menos, se você namora, né? Namora. Primeira vez que você vai ficar com a menina. A primeira vez de estudo, não é? Então tem que ser tem que ir cheirosinho, limpinho, tem que ser, um beijo legal. Primeira vez. Agora, no primeiro beijo, você tem que deixar a marca. Mas quando você vai se despedir, é aquele beijo xixi dentro? Não, não é. Então, mais ou menos esta relação que tem do menino e da menina, ele tem a chegada, que é a introdução, tem que estar bonitão. E tem a conclusão, que também tem que se despedir bem bonito, com efeito, para dar um gostinho de quero mais. Então, vamos lá. O parágrafo de conclusão pode ser introduzido por um conectivo como, portanto, então, desse modo, etc. Na verdade, eu quero que isso fique bem claro. O teu parágrafo de conclusão, ele deve ser introduzido por um elemento conclusivo, como, portanto, então, desse modo, dessa forma, diante dos argumentos mencionados, diante do exposto. Então, eu vou trabalhar tudo isso como? Pegando as conjunções e as locuções conjuntivas de marca conclusiva, para eu poder utilizar no meu texto, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Do ponto de vista lógico, uma conclusão é sempre inferida a partir de premissas, os argumentos, no caso do texto argumentativo. O modo como os argumentos são encadeados define a conclusão a que o texto vai chegar, segundo o método de raciocínio empregado. E é o seguinte, aqui eu estou trabalhando um texto, vou escrever um texto e eu vou trabalhar um processo matemático. Por exemplo, quem já de vocês está ministrando, está aí trabalhando algum tipo de concurso, já deve ter visto que uma coisa é a matemática que cai no vestibular, outra coisa é a matemática que cai no concurso público. No concurso público, eles trabalham o processo de raciocínio lógico-matemático. O raciocínio lógico-matemático, ele também é utilizado aqui, porque para eu conseguir concluir, eu parto de premissas. E essas premissas são trabalhadas em cima de um raciocínio, de um método de raciocínio que é lógico. Afinal de contas, beleza, realmente, é isso daí que eu tenho de concluir. Se não for o caso, não vai fazer o menor sentido. E aí a gente vai perceber que nós temos dois processos, olha aí. Há duas formas de conduzir. São elas a indução e a dedução. O que é a indução? Eu induzo o camarada àquilo dali. E o que é a dedução? Diante do que foi apresentado, é possível deduzir, inferir aquilo dali. Indução é um processo muito utilizado no dia a dia, em que as pessoas tentam manipular as outras. Eu poderia, por exemplo, perguntar a você se na tua casa tem geladeira. Aí você vai falar, tem. Aí vai perguntar, qual é a cor? Aí, geralmente, é a cor branca, né? Aí você, é branca. Se fosse inox, ia acabar comigo. Então, qual é a cor? É branca. Aí eu vou e falo assim para você, e a vaca? Bebe o quê? Aí você, leite. Olha só, eu falei da geladeira, que é branca, da vaca, perguntei o que bebe, fez você, falar leite. Mas a vaca, obviamente, bebe leite? Não, a vaca bebe água. Beleza? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Pode ser que ela beba um leite, mas ela obrigatoriamente bebe leite? Então, tomar cuidado com isso. E a gente vai visualizar como é que isso funciona na prática, tá? Então, vem aqui comigo, Vamos primeiro trabalhar o método de indução. Então, olha só, nós vamos partir de evidências particulares para formular uma conclusão geral. Mais geral, né, no caso. Então, olha aqui. Várias conclusõezinhas particulares, evidências, né, no caso. Então, aqui, anteontem comi uma laranja verde azeda. Ontem comi uma laranja verde azeda.
Hoje, comi mais uma laranja verde azeda. Caramba! É qualquer tipo de laranja? Não, é uma laranja verde. E anteontem, ontem e hoje, a laranja verde. Não é a laranja lima, não é a laranja seleta, não é a laranja pera, é a laranja verde. Verde, verde. E toda vez que eu como uma laranja verde, eu percebo que ela é o quê? Azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Eu parti de evidências particulares para chegar numa conclusão geral. Quais são as evidências particulares? Todas essas daqui, ó. Ontem, hoje, anteontem, eu comi laranja verde azeda. Diante disso, de tal processo, eu posso concluir que todas as laranjas verdes são azedas. Perfeito? Olha aí um exemplozinho para a gente poder analisar como é que funciona no teu texto praticado. Os Estados Unidos vêm, e aí se liga só numa dica que eu já vou trabalhar aqui agora. Quando a gente apresenta os Estados Unidos, é normal você utilizar tal país no seu texto, porque a gente tem aí a questão da globalização, é uma potência econômica e por aí vai. Se eu não colocar o artigo, a expressão Estados Unidos vai trabalhar com o verbo no singular. Então, se eu tivesse colocado Estados Unidos, não ia ter o acento circunflexo aqui na palavra vem. Como eu botei os Estados Unidos, aí eu tenho a relação da concordância pluralizada. Por isso que ficou vem com acento circunflexo, fazendo concordância agora no plural. Agora, os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Então, beleza. A gente sabe que o crime hediondo é aquele crime que, complicado, né? Geralmente, o quê? É um crime com morte. Países, mas tem outros também, estupro, né? Coisa e tal, por aí vai. Países árabes aplicam a pena, a lei marcial, e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Então, olha lá, vem comigo, Primeiro, os Estados Unidos estão aplicando, a pena de morte há anos. Só que o que acontece? Eles não estão obtendo resultado na redução dos crimes. Então, beleza, eles estão trabalhando a pena de morte, mas aí, cadê o resultado? Não tem resultado nenhum. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Países árabes aplicam a lei marcial, que é também a pena de morte, e isso não tem trazido efeito relevante no combate à criminalidade. Opa! Se lá nos Estados Unidos não está funcionando, se nos países árabes também não está funcionando, vamos ver o que vai acontecer. Pesquisas mostram, só que olha só, esse pois, ele está entre vírgulas. Quando eu tenho o pois que está anteposto ao verbo, geralmente tem a vírgula e o pois apenas, ele vem logo após a vírgula, porque ele fica no meio das orações, ele é um pois explicativo. Agora, quando esse pois está pós-posto ao verbo, ou então intercalado, aqui, separado através de duas vírgulas, ele tem um valor conclusivo. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente está trabalhando aqui uma conclusão, uma estrutura conclusiva, para que você possa entender, beleza? Então, vamos lá. Pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Então, apresentei situações mais particulares e cheguei a uma conclusão geral. Opa, não funciona nos Estados Unidos, não funciona nos países árabes, logo não vai funcionar aqui também. E aí eu fiz uma separação para você poder entender isso direitinho. Olha aqui,
os casos específicos, a conclusão generalizante e a tese que a gente pode formular. Então, vamos lá, ó. Diante do texto que foi apresentado, você está com ele aí em suas mãos. Então, ó, os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. E países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Então, estes são os casos específicos. Não funciona nem nos Estados Unidos e não funciona nos países árabes. Agora, conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte. Então, ó, não funciona nos Estados Unidos, não funciona nos países árabes. Posso concluir diante disso que não funciona em lugar nenhum. Logo, não devemos também adotar aqui no Brasil. Tranquilo isso? Beleza? Agora, estão percebendo que estas análises, estes pequenos fragmentos de textos, tanto na hora que a gente trabalhou lá no desenvolvimento e agora na conclusão, estão de certa forma ampliando o nosso conhecimento de mundo? Estão vendo que esses assuntos aqui são de extrema importância para você ampliar o teu leque, a tua bagagem. Olha só. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, quanto mais eu sei, mais fácil entender os textos. E dentro da linguística, nós dizemos que esse conhecimento de mundo é chamado de saber elocucional. Então, quanto maior o meu saber elocucional, mais eu posso falar. Tanto é que vem daí o verbo elocucional, ou verbo dicende, como você preferir, que tem lá nos tipos de discurso. Quanto mais eu sei, mais eu posso falar. Então, elocucional. Então, quanto maior o teu conhecimento, quanto maior a tua bagagem, mais fácil de explaná-la num texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, vamos lá. Olha uma observação importante. A indução pode levar a uma falsa generalização, o que a gente chama de falácia. De certa forma, a gente pode até dizer que aqui a gente está diante de um sofisma. Então, olha só, é uma falsa conclusão, uma falsa generalização. Olha o exemplo. Anteontem, vi um político corrupto. Ontem, vi outro político corrupto. Hoje, vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. Tenho de tomar cuidado com isso. Uma coisa era laranja, até mesmo porque eu sei que há diversos tipos de laranja. Então, eu sei que tem a laranja lima, a laranja seleta, a laranja pera, e eu tinha ali a laranja verde. Então, todas as vezes que eu experimentei a laranja verde, eu percebi que ela era o quê? Azeda. Mas eu pegava a laranja lima e ela era doce. Pegava a laranja seleta e ela era o quê? Doce. Pegava a laranja pera e ela era o quê? Doce. Então, todas as outras laranjas eram doces. E somente a azeda, quer dizer, somente a verde era azeda. Agora aqui, quando eu digo que eu vi um político corrupto, eu não tenho também diversos tipos de políticos. Não são diversas pessoas, de diversos partidos, de diversas ideologias. Então, eu posso, por um acaso, dizer que todos os políticos são corruptos? Não, até mesmo porque é um conceito básico na nossa redação. Eu não devo generalizar. Eu tenho de tomar cuidado com isso. A generalização é muito perigosa. Todo político é corrupto, todo policial é corrupto. Opa, veja lá. Não, nem todo político é corrupto. Assim como nem todo policial também é corrupto. Há excelentes policiais e também há excelentes políticos. Você está de sacanagem, está falando que tem político bom? Pô, tem, claro que tem. São pais de família, são filhos de alguém, fazem o bem. A gente tem político por vocação e tem político por profissão. O político por vocação, ele é do bem. Ele nasceu para aquilo dali. Ele nasceu para fazer com que a cidade, a polis, seja um local para que você possa viver bem.
E, infelizmente, tem o político por profissão, que, na verdade, no final das contas, ele está ali apenas pelo dinheiro. Ele está pouco se importando contigo, comigo, com o cidadão. Ele está se importando com o bolso dele. Então, isso é que é perigoso. Agora, que tem político bom, é óbvio que tem. Assim como tem professor bom, policial bom, bombeiro bom. Em qualquer profissão tem gente do bem e tem gente do mal. Agora, quem é, eu já não sei. Tranquilo? Então, vamos lá. Se ligaram nisso, né? Generalizar, então, é sempre perigoso dentro do texto, tá? Agora, vamos observar como é que funciona a dedução. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica. Opa, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a partir de um caso particular. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. A gente tem aqui a estrutura de um silogismo, com regra geral, com caso específico e com conclusão específica. Então, vamos lá. Ó. Toda planta faz fotossíntese. Beleza. As samambaias são plantas. Opa! Se toda planta faz fotossíntese e a samambaia é planta, o que eu posso concluir? Logo, as samambaias fazem fotossíntese. Beleza? É ou não é um raciocínio coerente? Lógico. É óbvio que é. Vamos dar uma olhada no exemplo textual aqui, ó. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transportes coletivos mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário de rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, urgente. Então, vamos lá. Vamos analisar isso daqui com calma. Vamos perceber que aqui a gente vai fazer uma conclusão diante de uma dedução. Então, olha aí. Ó. Todos, olha só, que abuso. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito. Isso é notório, Cidade, grandes centros urbanos sofrem por vários motivos. A começar pela questão da população. Há muitos brasileiros. Somos 170 milhões. E, pô, é muita gente. Tem um fluxo de carro muito grande. E carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Aí, a gente agora vai pontuar. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas da cidade estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário de rush. E isso não é nenhuma novidade. Basta ligar o jornal, né, lá no jornal, seja em qualquer emissora, que você vai perceber que em São Paulo o bicho pega. Agora, aqui no Rio de Janeiro também pega. Acredito que em qualquer grande cidade, quando a gente fala do horário de rush, do horário de pico, em que a galera está indo para o trabalho e voltando do trabalho, o bicho pega. Até porque é muito carro na rua. É o trabalho, é a galera na escola. Vocês sabem disso, em época de escola o trânsito fica pior. Na época das férias o trânsito fica mais tranquilo, porque há menos gente na rua, há menos carros na rua. Aí, diante de tudo que foi apresentado, a gente pode deduzir, a gente pode inferir, a gente pode concluir que melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é urgente. Ou seja, ele cria uma alternativa. Se está ruim na estrutura das rodovias, eu vou melhorar o quê? A malha viária. Vou melhorar o processo metroviário. Vou melhorar o metrô. Então, tá difícil na rodovia? Tá difícil na avenida? Então, vamos melhorar o esquema do metrô. Beleza. Agora, vamos entender como é que isso funciona de forma separada e isolada. Olha aqui comigo,
Dedução. Premissa geral, premissa específica, que a gente vai chamar de implícita, e conclusão específica, que nós vamos chamar de quê? De tese. Beleza, então vamos lá, ó. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Essa é a nossa premissa geral. Qual é a nossa premissa específica? São Paulo é uma cidade brasileira. Opa, por que eu estou dizendo isso? Ó, todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Aí, olha só o que foi apresentado aqui, ó. São Paulo cresceu demais nos últimos séculos, quer dizer, nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas da cidade estão... Em que momento a gente disse aqui que a cidade de São Paulo obrigatoriamente é brasileira? Em nenhum. Mas o teu conhecimento de mundo não permite saber que a cidade de São Paulo é uma cidade brasileira? Se eu tivesse colocado aqui Rio de Janeiro, se eu tivesse colocado aqui Cuiabá, se eu tivesse colocado aqui Recife, você ia saber, não ia saber? Então, beleza. Talvez se eu tivesse colocado uma cidade não tão conhecida, aí o camarada ia falar, opa, isso é estranho. Mas a gente consegue subentender que é uma cidade brasileira. Aqui, então, evidente. Então, a gente tem aqui uma premissa geral em que todas as cidades brasileiras estão atravessando problemas de trânsito e que carecem de outras alternativas para melhorar o transporte, principalmente no transporte coletivo mais veloz. E aí a gente tem uma premissa específica, que ela está o quê? Implícita. Porque no momento em que a gente fala de São Paulo, a gente percebe que a cidade de São Paulo é uma cidade o quê? Brasileira. Agora a gente tem a conclusão específica, que funciona como se fosse a nossa tese. São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o quê? O sistema metroviário. Então, se as cidades sofrem, se São Paulo cresceu muito, logo é uma cidade brasileira, ela também precisa o quê? Melhorar o seu sistema metroviário. Mas, na verdade, no final das contas, isso vale para qualquer grande cidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Olha aqui, meu parceiro. Você está ligado que vai fazer ou isso ou isto, para a gente obter êxito lá no dia. No dia do nosso concurso, isso aqui que a gente vai trabalhar. Ou eu vou fazer 4 parágrafos, ou eu vou fazer 5 parágrafos. Sidney, posso fazer 6? Melhor não. Então, ou a gente vai falar com 4 parágrafos ou com 5 parágrafos. E aí, como é que vai funcionar? A introdução vai ser basicamente a mesma sempre. Eu vou apresentar o meu tópico frasal e, diante disso, eu vou apresentar o quê? Os argumentos. Aqui é que modifica um pouquinho. E como é que você vai fazer essa escolha? Você vai fazer essa escolha de forma pessoal. Você que vai começar a perceber, opa, de acordo com a minha letra, de acordo com as linhas que eu coloco no meu parágrafo, eu tenho de saber que eu não posso dar mole. Beleza? Tenho de saber que eu não posso dar mole. Então, é isso daqui que vai acontecer. Beleza, foi. Agora, se eu apresentar 2 argumentos, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, vou desenvolver esses 2 argumentos e depois vou aprofundar o tema. Como? Buscando o conhecimento que você vai buscar por fora, aí nas jornais, na revista, na internet, e de alguns textos que nós vamos trabalhar aqui no LAC para tentar avaliar, para tentar abordar os aspectos que são aí, ó, mensurados na sociedade. Agora, se você quiser fazer com 5 parágrafos, você vai ter de apresentar
3 parágrafos, quer dizer, 3 argumentos. Então, você vai desenvolver aqui o argumento 1, aqui você vai desenvolver o argumento 2, aqui você vai desenvolver o argumento 3. E depois você vai fazer o quê? Você vai aprofundar o tema. Diante disso, só nos resta o que agora? A conclusão, que é fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Lembrando que este parágrafo da conclusão, que nós vimos agora, é um parágrafo extremamente importante. O ideal é ter sempre um elemento conclusivo. Então, vou começar, eu coloco, portanto, logo, então, por isso, diante do exposto, em vista dos argumentos mencionados, destarte, e eu coloco a vírgula. E aí eu continuo o texto, fazendo uma retomada da introdução, uma síntese do tema e, de certa forma, me posicionando. Agora, diante de tal perspectiva, como é que eu vou procurar sempre fazer esta minha conclusão para ficar bonito, tá? É ficar bonito. Questão da legibilidade. Eu coloco um portanto, vírgula, e aqui eu coloco um percebe-se. Ou então um observa-se. Ou então analisa-se. E aí eu finalizo o meu texto. Então, dependendo do que foi apresentado, eu posso concluir isso. Então, ó, portanto, percebe-se que o problema da violência, portanto, percebe-se que o problema da corrupção, portanto, percebe-se que o problema da educação, e a gente já está ligado que o Enem trabalha o quê? Um tema social, tendo em vista todos os temas que eu apresentei para vocês na primeira aula. Então, fica ligado nisso, fica ligado que você precisa sempre estudar sobre isso. Agora, para finalizar aqui, diante da relação da estrutura, eu vou apresentar um negócio para vocês interessante. Eu mencionei algo sobre a paragrafação. Então, de acordo com o número de linhas que nós vamos trabalhar, o Enem vai pedir para você produzir aproximadamente 30 linhas. Então, o ideal é que você fique ali, 27, 28, 29, 30, beleza. E ele até te permite produzir 8 linhas e já vai contabilizar. Agora, eu vou dar esse mole. Eu estou competindo, gente. Então, eu não posso fazer o mínimo. Eu tenho de fazer sempre o máximo. Eu tenho de fazer sempre o melhor. Eu tenho de... Sabe quem é o teu pior concorrente? Não é o outro, não. É você. Então, eu sempre tenho de buscar um melhor para mim. Agora, diante daquilo que nós vimos de paragrafação, em que eu vou trabalhar dentro do meu parágrafo, mostrando ali um universo de 4 a 7 linhas por parágrafo, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora? Na aula que vem, eu vou trazer exemplos de redações perfeitas para nós analisarmos, tá? E aí vocês vão perceber como é que o processo funciona no texto. Este mesmo processo que nós já trabalhamos aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho um negócio chamado translineação. Então, a paragrafação é a estrutura do parágrafo. Se eu constituir bonitinho, como eu falei a vocês, homem, polegar, mulher, 2 dedinhos, se está ali ó, no universo de 4 a 7 linhas, para eu não correr o risco de colocar um parágrafo com 2 linhas e outro com 10 linhas. Então, eu quebrei o ritmo, isso é um erro de paragrafação. Agora, eu também tenho a chamada translineação. O que é isso? É a passagem de uma linha para outra. Então, eu tenho que tomar certos cuidados. Por exemplo, eu preciso separar a palavra carro. Sei lá, carro. Eu sei que a palavra carro tem aqui um dígrafo. E você deve ficar ligado que dígrafo com letras diferentes não podem ser separados. Como, por exemplo, a palavra galho. Agora, quando eu tenho um dígrafo com letras, quer dizer, letras, né? Eu falei letras ou palavras, nem sei mais. Ó.
quando eu tenho dígrafos com letras diferentes, eu não posso separar. Agora, quando eu tenho letras, quer dizer, dígrafos com letras iguais, eu devo separar. Então, aqui, ó, a palavra carro, eu vou separar assim. Eu não posso, por exemplo, deixar os dois R's aqui. Olha só, é muito comum que o aluno faça isso, ó. Ele coloca K, coloca o hífen, e aqui ele coloca os dois R's, para formular o som do R forte. Isso é muito comum, carro. Só que preste atenção, toda vez que eu tenho dígrafo com letras iguais, RRSS, eu tenho de ficar ligado, eu vou separá-los. Então vai ficar car, aqui, vou separar e botar o RO aqui. Ah, Sidney, mas, e se eu não conseguir realizar de tal forma? Se eu perceber que vai ficar quebrada a minha separação, aí você vai utilizar da esperteza. Ou você vai diminuir um pouquinho da letra para que a palavra caiba na linha de cima, ou você vai aumentar um pouquinho da letra para que a palavra venha toda aqui para baixo. Porque é o seguinte, às vezes, a gente não sabe realmente fazer a separação. Da mesma forma que às vezes eu não sei escrever tal palavra, eu tenho que tomar cuidado, porque se, por exemplo, eu não souber escrever uma palavra, eu tenho de evitar, não é? Eu tenho de utilizar uma palavra mais simples, até mesmo porque eu não posso ter rasuras. Se eu escrevo a palavra residência com Z, está errado, não está errado? Eu posso deixar na minha prova? Não posso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco simples e ao lado vou escrever corretamente. E se for no último caso, assim eu escrevo corretamente. Agora, isso daqui é uma questão de esperteza, meu parceiro. Você deve saber. Opa, essa palavra eu não tenho certeza. Então, como é que você vai escrever? Então, você não pode dar esse mole. Agora, separação silábica, às vezes você está na dúvida mesmo. E então, para você não dar um mole, você mais uma vez vai utilizar da sua esperteza. Diminui um pouquinho da letra ou aumenta um pouquinho da letra para a palavra ficar toda em cima ou toda embaixo, tranquilo? Outro cuidado que você deve ter é o de formar uma palavra feia. Por exemplo, eu escrevo aliviado e escrevo disputa. Meu companheiro, olha o que eu formei aqui. A palavra pejorativa viado e a palavra pejorativa puta. E o avaliador, ele está de olho nisso. Então, você não pode dar esse mole, tranquilo? Agora, muito se pergunta em relação ao hífenzinho que fica aqui do lado, ó. E olha atenção no que eu vou te falar. Alguns professores até admitem o hífen aqui embaixo. O que não pode ter? Não pode ter a mistura, ou é do lado ou é embaixo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ser mais radical. Porque dentro da gramática, quando a gente fala dessas marcas, ela versa uma única estrutura. E é essa estrutura que o meu aluno vai utilizar sempre para não correr o risco de ser apenado por algum tipo de professor. Porque, de repente, o camarada está lá avaliando e ele é muito tradicionalista. O que vai acontecer? Ele vai te apenar. Então, você não vai dar esse mole. Você vai sempre colocar o hífen aqui, ó, do ladinho, para poder separar. Agora, continuando isso, de vez em quando acontece de eu tentar separar uma palavra e ela bater exatamente onde tem o hífen. Vou escrever observa-se, por exemplo. Aí, na hora que eu vou escrever observa-se, eu separei exatamente onde tem o hífen. É muito comum o aluno simplesmente colocar o C aqui. Beleza. Ele colocou a partícula C aqui. Beleza, vamos lá. Só que é o seguinte, se ele fizer isso, se o aluno fizer isso, o avaliador vai entender o seguinte, que esta palavra é junta. Observa-se. É isso que você quer? Não. Então, se ao separar, se ao passar de uma linha para outra, nesta separação se deu exatamente onde tem o hífen, você começa na linha de baixo com um hífen e coloca o C. Para mostrar que esta palavra, na verdade, é separada através de um hífen. Beleza? Show de bola? E, ó,
coisa que eu nunca deixo de falar e eu sempre repito, afinal de contas aqui é um texto oral, então eu posso repetir, não posso repetir no texto escrito. Além dessas perspectivas aqui, tenho sim de tomar cuidado com a palavra coisa, com a palavra você e com a estrutura etc. Palavra coisa é muito vaga, pode ser tudo, pode não ser nada, então evite no seu texto. Você é um diálogo com o avaliador e você não está ali para ficar dialogando com ninguém, você tem de manter um distanciamento. Da mesma forma que eu não posso dizer eu acho, na minha opinião, entendo e por aí vai, porque eu não posso me colocar em primeira pessoa, eu também não posso colocar você. Ó. Você, por exemplo, opa, tu está batendo papo com o avaliador. Se você está batendo papo com o avaliador, você está deixando a marca de pessoalidade. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, ó, nada de escrever você e também não posso escrever etc, porque etc é uma abreviação latina. Eu aqui tenho a opção de escrever entre outros ou entre outras, tá? Então, meu companheiro, eu acho que num primeiro momento de estrutura, a gente já trabalhou algo bacana. Depois, nós vamos avaliar em cima de textos grandes. Eu aqui não vou ter a oportunidade de colocar o texto na íntegra, todo aqui. Eu vou ter que separar, porque eu tenho só uma televisão. Mas você vai estar ó, com o texto todo em suas mãos, só anotando, rabiscando, observando tudo que a gente vai falar aqui, tá? E para poder finalizar aí, ó, eu queria deixar um recado para vocês do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, meu parceiro, se o teu sonho é fazer uma faculdade de Direito, de Engenharia, de Medicina, se você já sonhou, é só correr atrás. Nada te segura se você realmente está com vontade. Agora, se a tua vontade é meio borocochô, meio mais ou menos, aí, meu parceiro, não me venha com churumelas. Agora, se você está com vontade mesmo, se você sonha com aquilo, corra atrás que você pode fazer. O maior dos idiotas é capaz de dar nó em pingo d'água. Então, meu companheiro, avalie aí a aula, porque é extremamente importante o teu retorno, o teu feedback, porque só assim a gente vai poder te ajudar sempre, cada vez mais e mais. Porque aqui a gente quer que você realmente passe, que você consiga o teu sonho. Não quero que você passe em qualquer faculdade, não. Não quero que você passe em qualquer curso. Eu quero que você passe naquele que você sonhou, porque você pode. É só querer. Tranquilo? Então é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.